Queria falar sobre Big Brother. E porque o Big Brother é uma grande mentira que as pessoas fingem acreditar. E é muito louco porque tem, assim, vários motivos. Eu não sou nenhum especialista para te falar, nossa, é isso. É por isso que as pessoas assistem o Big Brother, né? Por isso que faz tanto sucesso. Na real, eu não sei, a não ser apenas o que eu acho. E o que eu acho é que Big Brother é como um filme, é como uma música, como uma série, é um produto de entretenimento. E muito se cobra, né? Tipo, pô, Big Brother só assiste quem, sei lá, quem é burro, só assiste quem não tem o que fazer da vida. Quando na verdade é só um tipo de público diferente com um tipo de conteúdo para esse público. Ele tem o mesmo objetivo de uma série, o mesmo objetivo de um filme, que é entreter. E daí que entra talvez um dos. A parte mais complicada, que é. Por mais que seja uma obra de entretenimento, ele não necessariamente é. Pera. Ah, tá. O que as pessoas podem colocar de diferente é que ele é realista, ou ele mostra uma realidade. Só que aí que tá. Ele é tão ou mais manipulado do que um roteiro de um filme, de uma novela ou de uma série. Isso que é o louco e as pessoas ainda acreditam que ainda estão vivenciando uma realidade transmitida pela TV. Apesar de eu achar que as pessoas lá no fundo elas sabem que aquilo dali não é real, que aquilo dali, assim, talvez ela não saiba como, porquê ou aonde onde aquela história mostrada de forma real é manipulada. E a verdade é que é se você pesquisar aí no seu Google, você encontra inclusive os roteiristas desses tipos de reality show. E não só do Big Brother, como de vários outros tipos de reality shows, você consegue encontrar aí os roteiristas. E isso seria bem óbvio se as pessoas parassem para pensar que se eu pegasse uma câmera, gravasse o meu dia todo, cada segundo da minha vida durante um dia, isso não me renderia nenhum tipo de visibilidade, nenhum tipo de evidência, porque é uma coisa muito chata. A vida ela não é um filme onde é, a história ela segue um roteiro, ela segue um começo, um meio, enfim, para te fazer engajar naquilo. E a nossa vida, a vida real, ela não é assim. A nossa vida real ela é composta de coisas sem graças, de coisa chata. Você acorda, escova os seus dentes, ou dependendo do seu trabalho, da sua idade, você vai trabalhar, vai estudar, volta para casa, almoça, ou almoça no trabalho, continua trabalhando ou estudando, ou quando você é criança você brinca, jantar, escova os dentes, dormir e acorda e faz tudo de novo. Então, é muito difícil ter um momento tão diferente assim que faça as pessoas se interessarem pela vida. Partindo daí, se, se só colocar um monte de câmera e colocar um monte de gente estranha para conviver junto garantisse alguma coisa, eles não precisariam dos roteiristas, dos editores, dos produtores desses tipos de programa. E pensando em toda essa estrutura que existe por detrás de um programa como esse, você tem também o público. E de certa forma existe um fetiche, vamos dizer assim, de controlar a vida do outro ou de querer saber o que o outro faz. E o Big Brother ele
o Big Brother ele parte dessa premissa, né, digamos assim. E uma das obras que eu tenho vontade de ler é o 1984, é isso? 64 ou 80? Acho que é 1964, do George Orwell, que ele fala sobre o Grande Irmão. Eu não li esse livro, mas eu já ouvi muito sobre ele. É, já ouvi muito sobre ele, onde ele fala sobre o Grande Irmão, o Big Brother, que ele controla o pensamento das grandes massas, né? E o Big Brother surge disso, o Grande Irmão, o Big Brother, né? Cara, e é muito louco você pensar nisso, onde ele realmente pegou o nome de um livro. Assim, eu não sei dizer se esse livro ele como é que fala? Um negócio científico, como é que é? É, enfim, um gênero de ficção científica, mas parando pra pensar, muitas vezes as obras. Tô falando bobagem já. Mas enfim, já quis inventar coisa aqui além do meu roteirinho. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que existe esse fetiche das pessoas de querer controlar, de querer opinar. O mundo onde a gente vive, qualquer coisa é super comentada, qualquer coisa é motivo para intriga ou briga em comentários do Instagram, YouTube ou qualquer tipo de mídia que se produz hoje. E o Big Brother ele reforça isso, e talvez ele seja a internet de antigamente, se você parar pra pensar, ou a forma de produzir conteúdo. Porque você tinha ali pessoas que você acompanhava e você, de certa forma, tem poder sobre aquelas pessoas que estão lá. Você vota se eles devem ou não ficar, você julga os comportamentos, julgam a forma como eles lidam com as coisas lá dentro. E parece um pouco a internet hoje em dia, onde qualquer pessoa consegue ter um Big Brother. Se você abrir seu Instagram ali, você vai ter uns pequenos pedaços da vida de uma pessoa onde você eventualmente vai julgar, vai criticar ou até comentar sobre o que aquela pessoa devia estar fazendo ou o que ela fez de errado. E isso é muito louco mesmo. E essa questão da fofoca eu deixei anotado aqui porque eu queria dar ênfase nessa parte da fofoca, olhando para o tamanho das páginas de fofoca. Que elas são movimentadas pela fofoca e também muito movimentada nessa época do Big Brother. Se você entrar no Instagram agora, provavelmente vai ter algum tipo de publicação ou referenciando ou falando diretamente sobre o Big Brother. Fica até chato entrar no Instagram por conta dessa época. Assim, eu não sou nenhum hater do Big Brother, eu não odeio o Big Brother, eu não assisto. E eu só não gosto quando essas coisas parecem ser tipo forçada, como é no Instagram. Assim, você entra no Instagram, eu sigo pessoas que não necessariamente deveriam estar falando de Big Brother, mas como é um grande assunto, todo mundo fala e é assim que funciona, né? Fazer o quê? Mas o que eu queria falar sobre as páginas de fofoca e como a gente deve tomar cuidado com as fofocas é a fatalidade que aconteceu recentemente com o caso da Choquei e a Jéssica. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu queria muito pontuar isso e se você não é do tipo de pessoa que pensa sobre isso ou que já pensa sobre isso, é muito importante você, acho que, se posicionar contra a fofoca. A fofoca é uma coisa, cara, perigosa, muito perigosa. Eu não gosto de fofoca, não gosto disso. Então é uma coisa que eu tenho até medo de fofoca, eu evito. Eu sou um cara que fala pouco. E quando eu estou em rodas de conversa onde a fofoca tá entrando assim, ou eu sou o primeiro a dar um chega pra lá nesse tipo de assunto, nesse tipo de atitude, eu saio de perto, eu fico quieto e sei lá, entro no meu mundo, dentro da minha cabeça. Bom, vamos lá. Nossa, eu falei bastante coisa aqui, mas enfim, tem vários outros pontos que eu anotei aqui, como por exemplo, não é todo mundo que tem as 24 horas pra acompanhar o Big Brother. Não sei como é que tá hoje, mas deve ter, né, aqueles pay-per-view onde você assina pra assistir 24 horas direto sobre o Big Brother. E não é todo mundo que tem esse tipo de tempo
Né? Não é todo mundo que tem isso, essas 24 horas. E por isso os roteiristas. Os roteiristas, ele faz com que todo o desenvolvimento, a ordem das coisas faça sentido para você acompanhar, para você ficar engajado ali dentro. E pelo que eu vi de algumas pesquisas que eu fiz, os roteiristas trabalham até previamente, tipo assim, antes de gravar um programa. Eles desenham storyboard, né? Eles têm todo um estudo. É muito dinheiro envolvido para as pessoas só simplesmente estarem ali, colocar um monte de câmera e inventar umas provinhas, sabe? Existe uma manipulação por detrás ali do que acontece, dos fatos, da edição. E acho que eu vou, dentre os tópicos que eu coloquei aqui, vamos falar sobre um pouco mais sobre isso. E eu comentei sobre roteiristas e tal. Nos Estados Unidos já aconteceu greve é, de roteiristas de reality show pelas as horas excessivas de trabalho. São 24 horas. Ou seja, eles trabalham meio que enquanto o programa acontece. E o programa acontece todo momento. A todo momento eles precisam gerar um pequeno cortezinho para colocar ali na TV, um pequeno corte para colocar no canal do YouTube que eles têm. Eu pesquisando hoje para fazer algumas. No vídeo de hoje estava olhando algumas coisas e vi que eles têm um YouTube e eles postam ali pequenos trechos e tal. E só que assim, não é só um corte como tá acontecendo com esse canal aqui, por exemplo. Talvez você esteja assistindo um corte. É um corte editado, é um corte pensado para fazer você sentir alguma coisa. Talvez emoção pela pessoa que desistiu, talvez raiva da pessoa que falou alguma coisa. Cara, é muito louco isso e às vezes a gente toma isso como uma realidade. Por mais que não seja. Aqui eu, nesse tópico já era pra estar falando sobre uma outra coisa. É, como é que é? Frankenbaiting. Uma edição manipulada que eu tava falando com vocês agorinha. É, aconteceu um caso nos Estados Unidos, num programa de, eu acho, não sei se era de relacionamento, uma parada assim, enfim. Só sei que durante esse reality show, era um reality de relacionamento sim. E nesse reality de relacionamento, um certo personagem dentro desse reality, ele comenta sobre entrar pelas portas do fundo. E ele falou nisso é, em, um, em uma circunstância onde ele falava literalmente sobre entrar pelas portas do fundo, porque eles não tinham a chave e tal, alguma coisa assim. E na edição pegaram essa frase dele e editaram ela para parecer que ele disse em uma circunstância completamente diferente. Colocaram ele ali no meio de uma conversa, como se ele dando a entender que ele tivesse falado sobre entrar pelas portas do fundo da namorada, que hoje é sua esposa. Então é só para você ver como as coisas, você não pode mais acreditar no que você escuta, principalmente se é editado, né? No que você escuta, no que você vê, porque simplesmente eles podem pegar uma frase que encaixa melhor aqui só para gerar é, um algo a mais, porque a vida real é chata. Opa, tá. Hum... outra coisa muito louca que eu anotei aqui pra gente conversar foi sobre como a gente julgar tanto como aquelas pessoas reagem àquele. Estando dentro daquela casa, estando dentro de um reality show. Mas é muito louco você pensar que nós também, às vezes, reagimos diferente em determinado ambiente. Não dá pra esperar daquelas pessoas uma reação natural, porque não é nada natural você ficar dentro de uma casa com pessoas estranhas e com câmeras sendo vigiados. É meio que normal essas pessoas agirem de forma diferente. Assim como nós agimos de forma diferente dependendo do ambiente. Você não é a mesma pessoa com seus pais e com seus amigos. Você não é a mesma pessoa no seu trabalho e no futebol, sabe? Então é muito comum e muitas vezes a gente julga isso, mesmo a gente fazendo a mesma coisa, só que aqui na vida real em pequenas proporções.
E às vezes, é, eles não são naturais, obviamente, e eles tomam pra si um personagem. Por exemplo, eu vi em algum lugar, confesso que eu não vou saber quando, mas. E nem sei se é verdade. Eu escutei alguém falando sobre isso. É, em algum vídeo aí, em algum corte. Que aquele doidinho, o filho do cantor, que eu também esqueci o nome agora. Ah, enfim, aquele que do outro Big Brother, não sei se é do ano passado, retrasado, não faço ideia. Aquele que pedia desculpa por ser homem, que vivia fumando, sei lá o que. Tudo aquilo foi encenado. Ai, caramba. Aí, ó. Isso aqui não tem como ser encenado, as coisas darem errado assim. Porque a vida real é chata. Mas. Ah, como é que é o nome dele? Ah, enfim. Esqueci o nome dele. E esqueci o que eu tava falando. Tá. Ele. Enfim, tudo aquilo foi ensaiado, foi estudado. Tipo assim, ele assumiu um arquétipo. E esse arquétipo levou ele até quase o final do programa. E aí você pensa, tá, mas ele não ganhou o programa. Cara, a maioria das pessoas que entra ali e não sai logo de primeira, normalmente não é esquecido. Né? Então, de certa forma, valeu a pena. E se eu não me engano, ele ficou ali entre os top 10, sei lá. Mas enfim, ele chegou ali, tipo assim, próximo de ser um possível vencedor do programa. E assim, em uma. É, um comportamento manipulado por ele mesmo. Ele assumiu aquele personagem para chamar a atenção, gerar historinha, gerar engajamento e isso dá público. E assim, pelas minhas pesquisas também, quanto mais você gera um tipo de assunto, gera emoção dentro do reality show, você recebe benefícios. E ele provavelmente recebeu benefícios e quanto mais você leva a audiência e engaja essa audiência, é melhor pro programa, né? Então eles não iriam querer que alguém que gera audiência e engaje essa audiência seja expulso. Muito menos o público, quem é que decide algumas coisas. Ai, ai, o que mais que a gente pode falar aqui? Ai, cara, tinha bastante coisa aqui pra me falar. Como eles usarem o estilo de novela pra orquestrar todo esse programa, como por exemplo, o casal apaixonado. Sempre vai ter o casal apaixonado, vai ter o vilão, vai ter o mocinho, a vilã. Vai ser sempre esses personagens bem caricatos assim, que é com que as pessoas já têm uma certa, principalmente o público do Big Brother, já tem uma certa semelhança. É quase como assistir uma novela. Não tem muita diferença. Você tem ali os desafios, enfim, os problemas que eles precisam resolver e é como se fosse uma novela. Simples assim. E dentro desse roteiro tem é, uma outra técnica, um outro ponto, que é a jornada do herói. Que diz basicamente assim que. é, não que diz, mas é tipo assim um estilo de escrita de algumas obras, por exemplo. Star Wars, qualquer tipo de história onde tem um herói. O herói, ele é aquele cara que ele é fraco no início, é um coitado, é o que, mas ele luta, ele persiste, ele vence. Essa seria a jornada do herói. Existem várias referências, enfim, sobre a jornada do herói. E em quase todos os ganhadores do Big Brother existe essa jornada do herói. Esses altos e baixos. É, para que quando chegue no final ele ganhe, seja aquela explosão de emoção, aquele êxtase, sabe? E, enfim, são só mais alguns pontos que vão assim. Quando você junta todos eles, você percebe que é um grande jogo, é um grande teatro tudo aquilo, sabe? É um grande espetáculo. Uhum. Então, enfim, falando um pouquinho mais sobre isso, só recapitulando algumas coisas, como eu falei desse desejo sombrio das pessoas de controlarem a vida das outras pessoas, e é como se nós agíssemos como deuses aqui fora da vida daquelas pessoas. Esse desejo por controle. E a pessoa que está lá fora, lá dentro do reality show, ele vai tentar agir
né, da forma que mais agrada a quem está aqui fora. Que nem o caso que eu citei do rapaz, que eu acabei de esquecer o nome, que ele agiu de forma que gerasse uma empatia com quem está aqui fora. Claro que talvez tenha causado algum efeito diferente, como ele pediu desculpa por ser homem. Algumas pessoas aplaudiram isso, com certeza. Já outras acharam muito estranha, mas o fato é de que ele gerou audiência, ele gerou engajamento. E, consequentemente, isso levou ele por mais tempo a agradar a pessoa que está assistindo e deixar ele por mais tempo dentro do programa. E falando aqui do Big Brother, já